Oi, pessoal, nós vamos gravar aqui para trazer um pouco mais de informação a respeito aí da atribuição para 2026. Lembrando que nós estamos a menos de um mês do fim do ano letivo e ainda não tem uma publicação oficial sobre as regras da atribuição, com um calendário oficial publicado, embora já tenha divulgado algum aí na rede social, e que é sempre sujeito a alterações, mesmo porque não está publicado oficialmente em diário oficial. Então, esse material está sendo em cima da portaria 11, a fase 2 de confirmação de participação, e também desse cronograma de atribuição que foi divulgado por aí. Lembrando que a gente faz esse trabalho aqui de divulgar a informação, dar uma aprofundada no estudo dela junto com os professores, entendendo que a falta de informação não seja mais um dos empecilhos nessa corrida de obstáculos que o Tarcísio vem transformando a cada ano a atribuição de aulas. Mas lembrando que, muito para além disso, a nossa luta precisa ser por estabilidade já, efetivação da categoria O, por uma categoria única, onde a gente possa lutar junto em defesa da educação pública contra os ataques que temos sofrido. Veja bem, é importante também a gente ter o marco que por trás desse caos da atribuição estão esses planos de enxugar a rede pública. Não à toa, a gente já tem uma redução de mais de 50 mil professores na rede, e a intenção do Tarcísio e do Feder é aprofundar isso, como a gente está vendo com o fechamento do noturno, do EJA, e dizer que a luta por atribuição justa é inseparável da luta contra o fechamento de salas, contra o desmonte, o enxugamento e a privatização da rede pública. São lutas que precisam ser combinadas, porque a gente precisa enfrentar e derrotar esse projeto de conjunto. Então, a gente entender que as regras de atribuição que a gente vai ver nos próximos slides, elas estão nesse marco de servir a esse projeto. A gente vai explicar, mas de antemão dizer que a gente não tem acordo com elas e que a gente precisa entendê-las dentro desse projeto, tá joia? Está aberta a confirmação de participação da fase 2, que vai até o dia 24 de novembro. A primeira fase foi para os professores efetivos, categoria F, né, e também os professores com contrato ativo. E agora abre uma segunda fase aí, que ainda não tem uma explicação de como que esses dois grupos vão se combinar, mas essa segunda fase é para os professores ingressantes, que foram os recém-nomeados agora do concurso, os poucos, né, porque acho que nomeou um número bem inferior ao que precisa, mas os nomeados para entrar em exercício aí no ano de 2026. Também nessa fase, os contratos recentes, os contratos por cadastro emergencial e os candidatos à contratação, que aqui entram os contratos de 2022, a gente vai aprofundar nisso, e nesse caso, que sejam remanescentes do concurso da VUNESP ou classificados no processo seletivo de 2026. Ressaltar aqui que essa política de provinha, né, que o Tarcísio vem implantando aqui, a gente vê se repetir através da Prova Nacional Docente em âmbito federal. Aqui a gente põe esse slide para ressaltar a importância de que sempre na conferência dos dados, das informações, se tiver alguma coisa errada, que é importante que o professor não clique em confirmar apressadamente, sem pedir a correção desses dados. E a solicitação da correção, embora aqui a mensagem na sede seja para ser entrando em contato com a escola, a gente ressalta a importância de fazer isso por escrito, para você se documentar. Também, depois de confirmada a inscrição, também gerar o PDF e salvar, para você também ter uma documentação. Isso por si só não resolve todos os problemas, mas é uma forma da gente se documentar diante das tantas irregularidades que a gente tem visto aí nesse processo. Vamos lá. O primeiro grupo, né, dessa fase 2 são os ingressantes, que, como eu disse, são os recém-nomeados, efetivados aí para entrar em exercício em 2026. Diz na resolução que deve ter um campo para editar a titulação para esses professores, né, para eles colocarem lá, inserirem, inclusive precisa comprovar. Também tem a informação que os docentes que não têm vínculo com a rede, que nunca tiveram vínculo com a rede, que não têm acesso à página da sede, que vai ter um perfil habilitado como candidato para confirmar a participação. E é para ser nesse endereço, sede.educacau.sp.gov.br. Os contratados recentes, depois de 31 de agosto, e por cadastro emergencial, embora a portaria 11 apontem que também deve verificar a pontuação, tempo de serviço, saiu um comunicado em 13 de novembro que diz que esses casos são tratados também como candidatos à contratação, sem vínculo nenhum, e aí nesse caso, como a gente vai ver mais adiante, é com tempo de serviço zerado, sem contar a formação, nada, tá? É mais um dos absurdos desse projeto todo, como a gente tem dito. Chamar a atenção aqui para os professores da sala de leitura que foram cessados e que é para já estar com o contrato reativado, inclusive, se tiver algum professor que não está com o contrato reativado desses da sala de leitura que não foram reintegrados, é uma outra luta, mas parte da luta geral da categoria, é bem importante ir atrás para que a liminar conquistada aí cumpra o efeito, inclusive buscar e requerer da sua subsede da PUESP que te apoie e te acompanhe nessa luta. Mas a gente espera que todos já estejam reintegrados. Aqui está dizendo que quem é desse caso que teve o contrato reativado vai
confirmar a participação nessa segunda fase agora. Mas é importante ficar atento porque precisa ser considerado como contrato ativo, porque o professor teve o contrato cessado por uma ilegalidade nessa tentativa aí do Tarcísio de demitir professor por licença médica, e é importante garantir que nenhum prejuízo desse absurdo sobre, né, reste. Agora, sobre os candidatos à contratação. Só pode quem está classificado na lista da VUNESP, remanescentes ou no processo seletivo. Aqui, gente, entram as professoras e professores que têm contrato de 2022, muitos com anos e anos, mais de década de trabalho no Estado, e que são tratados como contrato temporário apesar disso, e que têm o vínculo encerrado a cada 3 anos, e que agora vão ser tratados como um vínculo novo, com tempo de serviço zerado, porque não aparece aí na confirmação de participação nenhum campo de tempo de serviço, de formação, nada. Ele entra como, da mesma forma, a confirmação de participação como alguém que nunca trabalhou na rede, mas um desprezo aí pelos professores que há anos se dedicam ao Estado e que se reflete nos novos que entram já nessa carreira onde o governo quer desmontar. Uma observação, olha, se você confirmou participação na fase 1, mas também está classificado na VUNESP como remanescente ou no processo seletivo, você tem que confirmar participação nessa fase também até o dia 24. Eu vou mostrar no próximo slide como isso vai ficar lá na sede, mas assim você fica em 2 listas, uma de vínculo ativo e a outra lista de candidato à contratação pela classificação na VUNESP. Então você pode confirmar a participação agora e vai ficar nas 2 listas no caso. Então, aparece dessa forma, olha, nesse caso, o endereço para entrar lá é sede, né, atribuição inicial, confirmação de participação, e aí, nesse caso dessa PRO que tem as 2 confirmações, a primeira confirmação foi como categoria O de vínculo ativo, e a segunda confirmação, aparece como categoria Y, no caso de PSS, ou categoria C, no caso de remanescente do concurso, mas isso é só a lista onde vai estar classificado. A categoria forma de contratação, somos todos categoria O de contrato temporário. Mas olha que absurdo, aparece aí como candidato à contratação sem o E, sem nem a disciplina, né, e o tempo de serviço aparece zerado, aparece como um contrato novo mesmo, como se a PRO não tivesse vínculo, nunca tivesse tido nenhum vínculo com o Estado, no caso se trata de uma professora que já trabalha na rede. E outra coisa, olha, se para os efetivos e os contratos ativos da primeira fase, o governo reduziu a 20% o tempo do peso do magistério, agora para os contratos novos, ele despreza totalmente o tempo de serviço. Bom, entrando na sede, entrando nesse caminho que eu mostrei anteriormente, você vai chegar clica em editar, aí no lapisinho, e entra na fase dos dados lá. Os dados, nome completo, documentos, telefone, e-mail, não estão em campo editável, você só pode conferir. E se tiver alguma informação errada, precisa solicitar por escrito para que a escola arrume antes de você confirmar. Agora, os campos editáveis, tem aqui o tipo de formação, se licenciatura ou bacharelado, o tipo de situação, se você já concluiu ou se é estudante, lembrando que os estudantes ficam por fim da lista aí, né, não ficam classificados junto aos demais, se possui acúmulo, se deseja atuar nos programas e projetos da pasta, também, olha só, a carga horária, embora ela fique na parte onde o campo está editável, para os professores contratados, de contrato temporário, não tem a opção de alterar a carga horária. A carga horária, ela entra só como mínimo de 20, não é o máximo, mas é o mínimo de 20, e aí fica sujeito às aulas que o professor conseguir pegar. Aqui tem essa área de conhecimento para atribuição, que embora não tenha nenhuma explicação ainda de como é que isso vai ser, há rumores de que a atribuição de aulas vai ser por essa área do conhecimento, então o professor tem que escolher qual área do conhecimento, mesmo que ele tenha mais de uma formação, por exemplo. Tem professor que tem anos iniciais e também tem formação em arte. Ele vai ter que escolher em qual área do conhecimento ele vai querer concorrer à contratação, e aí a atribuição vai se dar por essa área, mas ainda não tem uma explicação de como vai ser. E também a opção de manifestar interesse para trabalhar no PEI, que é o último campo editável que tem aqui. Não tem ainda uma publicação no Diário Oficial desse cronograma, mas ele foi compartilhado aí nas redes de uma diretoria de ensino, e ele coloca que o painel disponível de aula aos professores vai estar disponível só a partir do dia 12 de janeiro. Depois do dia 19 até o dia 26 de janeiro, a atribuição para professores efetivos e categoria F. Tem aí em nível de unidade escolar, em nível de diretoria de ensino, artigo 22 para os efetivos. Depois unidade escolar, diretoria de ensino e transferência para os categoria F. E só depois disso, a partir do dia 27, começa a atribuição para os contratos temporários. No dia 27 aqui eles colocam a atribuição de permanência em projetos, né? No dia 27, e depois do dia 28 a 30 a atribuição de fato da categoria O.
Duas dúvidas importantes a respeito da atribuição de aula, eu vou aproveitar para colocar aqui, são a respeito da atribuição presencial e também sobre a recondução, né? Bom, sobre a atribuição presencial, a gente não tem nada oficial confirmando isso por enquanto, mas existem rumores, então é importante que o professor se organize contando com essa possibilidade, embora não tenha uma certeza disso. Sobre a recondução, também não tem nenhuma informação sobre recondução para professores da escola regular. No próximo slide a gente vai ver aqui a respeito do PEI e vai ver que no PEI tem o termo de permanência e não permanência. O ano passado tinha o nome de realocação, né? Que é esse sistema de descarte de professores. Na prática, não escolhe quem vai ficar, né? Escolhe quem vai sair. Mas para a escola regular não tem nenhuma informação nas publicações que aponte para uma recondução. Seguindo aqui o cronograma, que já tem a divulgação, o início do ano letivo para o dia 2 de fevereiro, então veja bem, a atribuição do categoria O termina no dia 30 de janeiro e no dia 2 começa o ano letivo. E tem aí uma previsão de uma repescagem do dia 2 ao dia 6, e nessa atribuição ela já mostra que a gente começa o ano letivo já na primeira semana, sem professor para todas as salas, o que já aconteceu antes e é o caos, né? Agora, para o PEI, tem uma previsão de credenciamento agora do dia 24 de novembro até o dia 12 de dezembro. Também do dia 24 de novembro até o dia 9, as entrevistas, né, para os novos docentes, nesse modelo empresarial aí de educação. E depois, também do dia 2 ao dia 9, entrevistas para a categoria A e F, indicados a não permanência, o que indica aqui aquele modelo de descarte de professores que no ano passado chamou realocação, né? Seguindo ainda na atribuição de PEI, de 8 a 10 tem atualização de unidade para os docentes AIF que não desejam permanecer no PEI. Depois de 10 a 11, validação na sede daqueles que foram descartados, né, indicados a não permanência. No dia 11 de dezembro, a alocação dos professores excedentes, efetivos, né, e não efetivos, efetivos IF. Classificação na sede do AIF no dia 12, transferência de docentes, AIF também, o categoria O não tem essa transferência. Depois, associação de contratos dos indicados à permanência, que então é essa escolha dos que ficam e dos que saem, né? Alocação depois, novamente, em nível de unidade regional de ensino no dia 17. Depois, no dia 17 e 18, a alocação, que é a antiga realocação, provavelmente, dos docentes que foram indicados a não permanência e contratos novos, né? Nesse caso, para a AIF e contratos novos. E só depois os professores AIF indicados a não permanência, depois da entrevista, que terão sua unidade atualizada só no dia 19 de dezembro. Também tem previsão aí para atribuição de educação profissional, 18 e 19 de dezembro. Bom, agora aqui, a famigerada avaliação de desempenho, que é um dos maiores absurdos que a gente vai enfrentando aí nesse fim de ano. Tem uma previsão aí para preenchimento dos questionários, que foi do dia 4 até o dia 18, né, de novembro, os painéis, né, do Super BI, que vai do dia 24 a 26, e o resultado final, 27 e 28 de novembro. E essa avaliação de desempenho, segundo a definição dos critérios, aí ela vai ter um peso de 30% na nota dos professores. Foi conquistada uma liminar agora, no último período, que proíbe que essa avaliação seja usada como forma de tirar os professores da escola, de transferência compulsória, né, dos professores, como venha sendo feito com os diretores, inclusive de cessação. Tem uma liminar em vigor aí, que proíbe que ela seja usada como uma forma de punição, embora a gente saiba que para a gente, de fato, efetivar esses efeitos que são ainda que conquistados na justiça, a gente precisa se aprofundar na mobilização e na luta e precisa enfrentar coletivamente essa política de assédio ao serviço da qual está essa avaliação de desempenho e também que está a serviço do desmonte da carreira docente, lembrando que é já uma aplicação da reforma administrativa que também tramita em Brasília, que ataca diretamente a estabilidade dos servidores públicos e que também institui essa política de metas, de avaliação a serviço desse desmonte do serviço público que a gente precisa enfrentar aqui no estado de São Paulo e no Brasil todo também.
para a gente enfrentar esse projeto privatista que está por trás desses critérios cada vez mais absurdos e também do desemprego que é imposto pelo governo Tarcísio, é necessário a gente enfrentar também a política econômica do governo Lula, que mantém a reforma do ensino médio, que está aí respaldando inclusive o fechamento do noturno, que financia os leilões de escola pelo BNDES, que avança em uma reforma administrativa, como eu falei anteriormente, que é para atender o teto do arcabouço fiscal que retira dos serviços públicos para favorecer os banqueiros através da dívida pública. Então a gente precisa de uma unidade para lutar, com independência dos governos, para levar nossa luta até o fim. Obrigada pela atenção, espero que o vídeo tenha ajudado aí a entender um pouco mais dessa falta de informações, né? E a gente segue divulgando e também construindo junto aí as nossas lutas. Um grande abraço.